Bom dia, tudo bem, pessoal? Bom, hoje eu vou explicar para vocês uma doença que pode estar afetando a sua saúde sem você perceber. E é algo que a gente não costuma comentar no consultório e geralmente não é muito falado na mídia, mas porque é difícil explicar quais as consequências dessa doença e por que ela é tão importante em termos de afetar a sua saúde. O pessoal já está entrando? Desculpa fazer vocês acordarem muito cedo. Eu confesso que eu perdi a hora também. Deixa eu explicar primeiro a minha paixão, ou porque eu tenho muito interesse em falar sobre esse assunto, sobre síndrome metabólica. Já sou formado há mais ou menos 11 anos de formação, e ultimamente eu tenho notado que cada vez mais as pessoas têm ficado doentes, no quesito de pegar cada vez mais pacientes com hipertensão, até mesmo diabetes, cada vez mais jovens. Claro que muito pode ser atribuído à questão da obesidade, mas será que tem alguma forma da gente reverter tudo isso? Foi aí que me veio aí a epifania, quando eu tive, no ano passado, as mesmas consequências da síndrome metabólica, no comecinho, no caso. Bom dia, Jefferson. Que seria aí uma pré-hipertensão, ou seja, minha pressão chegou a 13/8, mais ou menos. Eu estava ficando com alteração na glicose também, era um pouco tocada, 98, 99 nos últimos exames, e chegou a 5,9 hemoglobina glicada. Além disso, meu LDL era alto, em torno de 170, apesar de eu achar que estava fazendo tudo certo na questão da alimentação e do exercício físico. Quem me conhece há um pouco de tempo, eu sempre fui magro, mas eu estava mais pesado que atualmente. Eu pesava 70 quilos, 72 quilos. Na minha infância eu era bem mirradinho mesmo, eu tinha dificuldade em ganhar peso. Na minha opinião, eu queria chegar nesse peso, 70 quilos, porque eu me via mais fortinho com 70 quilos. Só que falei, não é possível, eu tenho 34 e vou ficar doente já, igual a trajetória dos meus pacientes. Foi aí que eu me aprofundei mais sobre esse assunto, sobre pré-diabetes, hipertensão e síndrome metabólica. E vi que eu me encaixava no comecinho da síndrome metabólica, que é isso que eu vou explicar para vocês. E eu adotei algumas mudanças que você pode adotar também na sua saúde. O primeiro conceito é que síndrome metabólica é uma doença causada pela resistência à insulina, ou seja, a insulina ela fica aumentada e faz com que todas as repercussões apareçam na sua saúde. O princípio base é a resistência à insulina, que seria causada pela insulina elevada. Doutor, voltando à base, o que seria insulina? Insulina é um hormônio secretado pelo pâncreas em resposta ao estímulo que a gente come. Ou seja, tem certos alimentos que fazem a liberação de insulina em uma grande quantidade. Geralmente são alimentos com alto índice glicêmico. Alto índice glicêmico, traduzindo, seria alimentos carboidratos. Então, massa, pão, doce, lanche, açúcar, refrigerante, cerveja, derivado de farinha, tortas, bolos, tapioca, granola, aveia, algumas frutas têm índice glicêmico elevado. Então, a alimentação desses alimentos em grande quantidade faz com que o paciente tenha uma elevação da glicose e, por consequência, níveis de insulina altos. Até aí tudo bem, a gente se alimentava com esses alimentos e não tinha doença. O que mudou? Foi que não somente aí níveis de insulina elevados causam resistência à insulina, mas todo um processo associado de inflamação no corpo. Eu sei que vocês às vezes muitos médicos falam de inflamação, mas realmente inflamação existe,
que leva aí a alteração a nível das células, que elas não respondem muito bem mais à insulina. E da onde vem essa inflamação? Essa inflamação vem aí dos nossos hábitos de saúde. Seria a gente não dormir bem, gera também estresse, alteração do nível de cortisol, que pode levar a aumento da inflamação. Isso é um ponto, então sono. Exercício físico, a falta de exercício físico é ruim para a saúde, em termos que isso vai influenciar a captação de glicose pelos músculos, então vai permitir que os nossos níveis de glicose fiquem elevados, já que o músculo é como se fosse um armário do nosso corpo, que ajuda a guardar glicose na forma de glicogênio muscular. Então a gente está perdendo massa muscular e está se exercitando menos. Isso faz com que esse armário fique pequeno. O outro fator é a nossa microbiota intestinal. É algo que a gente não costuma falar, mas assim, todo o nosso intestino é habitado por bactérias, todo mundo tem, não precisa ficar assustado, e essas bactérias, elas têm aí um convívio simbiótico com a gente, ou seja, elas trazem coisas boas, mas também podem trazer coisas ruins. E tem certos padrões de bactérias que fazem com que a gente possa ficar doente. No sentido de que, se você tem uma microbiota intestinal não saudável, a gente tem uma permeabilidade do intestino maior. A gente chama de leaky gut. Isso significa o quê? Quer dizer que pequenas partículas aí das bactérias podem entrar na corrente sanguínea, a gente chama de LPS, e causar um estado inflamatório crônico baixo, mas que pode influenciar nessa questão da resistência à insulina. Tem um outro conjunto de bactérias que produzem uma substância chamada butirato, que também aí melhora o perfil de resistência à insulina. Ou seja, se você tem um perfil de bactérias não saudáveis, você tem menos essa melhora do perfil da insulina. Então, você também vai ter prejuízo. Então, esse é o fator. Sono, exercício físico e alimentação. O quarto fator é o estresse. O estresse crônico a longo prazo deixa aí alterado, porque o estresse crônico a longo prazo deixa ativado o nosso eixo de cortisol e também o sistema nervoso simpático. A longo prazo isso permite com que os níveis de glicemia fiquem um pouquinho mais elevados, realmente. Vai fazer com que você tenha nível de insulina um pouco mais alto. Por consequência, a longo prazo vai levar a resistência à insulina. Então, um conjunto de alimentação não saudável, não dormir, não fazer exercício físico e alimentação rica em ultraprocessados ou rica em alimentos industrializados ou açúcar, e essa questão aí do... O que eu falei mesmo? Enfim, todos os nossos hábitos de vida levam aí essa resistência à insulina, culminando também com um último fator. É que quando a gente ganha peso, a gente altera as nossas células adiposas. O que é célula adiposa? São as nossas células de gordura. Geralmente ela é pequenininha, quando a gente está assim, não magrinho, né? E ela vai recebendo aí trigliceróides, que seria resultado do excesso de açúcar, de glicose. O corpo pega esse excesso de gordura, de açúcar, e transforma em triglicerídeos. E esses triglicerídeos têm que ser armazenados em algum lugar, porque a nossa reserva é uma energia, e armazenado dentro da célula de gordura. Quando a célula de gordura está pequenininha, a gente diz que é uma célula de gordura saudável. Quando ela vai aumentando de tamanho, aumentando de tamanho, ela fica uma célula de gordura doente. Tá, mas a gordura é só estoque de energia? Pelo contrário, a gordura ela é viva também e tem diversas funções no nosso organismo. Uma delas é que a gordura que está lá é fornecida para fazer os hormônios, mas também quando a célula de gordura está muito cheia, gordinha assim, ela tem a liberação de hormônio chamado leptina. Essa leptina indica que os nossos estoques estão cheios, ou seja, vai fazer com que o paciente não tenha fome. O problema é que
por leptina estar muito aumentada, esse sinal ele fica pouco evidente no nosso cérebro. Ou seja, a gente não consegue mais perceber mais essa sensação de que está cheio o estoque. A gente chama de resistência à leptina. Por isso que o paciente que tem obesidade associado à inflamação crônica de baixo estado, às vezes não consegue perceber que já está cheio na questão de comer. Que tem dois hormônios relacionados ao apetite, que é a grelina, que é produzido lá no estômago, e a leptina, que é produzido pelas células de gordura. Então, todo esse estado inflamatório crônico, aliado à resistência à insulina, vai fazer com que você tenha a síndrome metabólica. Essa é a primeira fase. Então, hábitos alimentares, o ganho de peso e hábitos de vida leva a esse estado inflamatório crônico que leva à resistência à insulina. A resistência à insulina, no começo, não vai ter nenhuma alteração. Às vezes, se o médico pedir lá glicose e a insulina, dá para a gente ver, calculando o índice Roma, que você tem resistência à insulina. Geralmente, algumas coisas você vai notar já no seu corpo, tá? Você vai ter um sobrepeso possível, ou realmente já está com obesidade. Tem alguns pacientes que têm um acúmulo de gordura no subcutâneo, antes de ocorrer o acúmulo de gordura visceral, que é dentro dos órgãos. Geralmente vão ser pacientes quais? As mulheres, elas têm um predomínio maior de exposição do tecido subcutâneo primeiro, depois que encheu esse estoque debaixo da pele, vai encher aí dentro do abdômen. Diferenças corporais entre os homens. Os homens, eles têm um problema de que acumula direto lá na barriga. Por isso que os homens são barrigudinhos, né? E tem certas etnias que têm esse mesmo predomínio. No caso, eu sou uma delas. Os asiáticos, eles têm essa dificuldade de não colocar gordura no subcutâneo. E acumula basicamente aqui na cintura do abdômen. Traduzindo para o meu caso, né? Meu paciente. Eu sou o paciente. Então, eu pesava 72 quilos, 70 quilos. Jogando aí no MC seria um 24, 23 de MC. Não vou falar a minha altura. Tô brincando. 1,69, 1,70. Ou seja, eu não tinha sobrepeso nenhum, mas estava com os exames alterados. Isso porque eu tinha gordura visceral dentro do abdômen. Eu só consegui ver depois que eu pesei na balança de bioimpedância, que dava dando uma gordura visceral de 8 e uma subcutânea de 20. Ou seja, em miúdos, o normal da gordura visceral vai até uns 8. A gordura subcutânea depende muito da idade do paciente. Então eu estava lá no limite da minha gordura visceral, não estava tão alto. Mas mesmo assim já estava com repercussão, porque eu tinha essa etnia que predispõe a acumular na gordura visceral. Então, se você está no sobrepeso ou está na obesidade já, faz o seguinte: pega a sua altura e calcula quanto que é. Pega a cintura do abdômen. Se a cintura abdominal geralmente for maior do que metade da sua altura, pode ser que esse processo está em instalação, tá? Início da síndrome metabólica aí. Mas se quiser saber melhor, dose exames para olhar corretamente. A segunda etapa da síndrome metabólica é quando já começa a surgir alterações laboratoriais e no sentido de que já é possível notar consequências também. Aí a gente já pensa em fazer um diagnóstico. As consequências é se você tiver 3 desses 5 critérios. O que é isso? Pressão alta, ou já está tomando remédio, ou está começando a ficar alta pressão. Triglicerídeos elevado. Triglicerídeos, você vai ter que olhar seu exame. Vai estar acima de 150. HDL baixo. Por que o HDL fica baixo? Porque essa resistência à insulina leva à diminuição dos níveis de HDL por causa que os triglicerídeos ficam aumentados. Cintura abdominal,
aí tem que pegar uma fita métrica e medir. Em mulheres acima de 90 e homens acima de 100. A gente tem um espaço de 10 centímetros aí os homens. E glicemia alterada, ou já diabetes. Se você tem 3 desses 5 componentes, você tem aí a síndrome metabólica. Tá, eu sei que eu tenho síndrome metabólica, eu sei que tem pressão alta, eu sei que tem diabetes. Quais as consequências que isso vai me causar? Esse nível de insulina alto vai resultar no aumento da pressão de que maneira? Vamos por ordem, né? Então, eu disse aumento da pressão. Aumento da pressão ocorre porque insulina alta vai fazer com que seu rim é responsável por jogar fora uma substância que é o sódio. O sódio, ele não consegue jogar fora se seu nível de insulina está alto, porque vai ativar um sistema chamado renina-angiotensina-aldosterona, que é o mesmo que a gente dá o remédio chamado losartano, que vai fazer com que esse sódio que era para você jogar, o seu rim não joga fora. Então ele retém esse sódio para você. Ou seja, se a gente pede de paciente hipertenso não comer sal, funciona. Mas se você tem insulina alta, você vai ter dificuldade de controlar a pressão, mesmo comendo pouco sal. Porque esse sal que você tenta jogar, seu rim não joga. Como se você estivesse brigando com o seu rim. Então, você retendo sódio na corrente sanguínea vai levar em edema e aumento da pressão. Isso é da causa da pressão alta. Outra coisa é que nível de glicemia alto faz com que seu sistema de óxido nítrico vai fazer com que seja consumido essa inflamação, e o sistema de óxido nítrico ajuda na vasodilatação das artérias, ou seja, sua pressão fica alta, porque os vasos que eram para ser maiorzinhos assim, né, e permite uma melhor circulação de sangue, ele fica vasoconstrigido, né, constricto. Isso faz com que a pressão fique elevada. Outro fator é que também esse estado inflamatório, esse estado de estresse crônico leva aí aumento da pressão pelo sistema nervoso simpático aumentado. Justifiquei a hipertensão na síndrome metabólica. Então, corrigindo a síndrome metabólica, você pode melhorar sua pressão também. Tá, mas agora justifica o triglicerídeos e o HDL. Insulina tem um papel de fazer com que esse açúcar no seu sangue, quando está lá no sangue, o corpo vai guardar em 3 lugares. A insulina tem esse papel de pegar esse açúcar e tem que sumir com esse açúcar do seu sangue. Traduzindo em miúdos, é como se você chegasse em casa com um monte de pacote de comida e a insulina fosse um guarda que pega essa comida que você trouxe para casa, que está lá no seu sangue, sua casa é o seu sangue, e vai guardar em 3 lugares, 3 armários que eles têm. O primeiro armário é o armário da célula, ou seja, a insulina pega essa comida que você trouxe e vai jogar dentro da célula para ser usado como energia na hora. O segundo armário é do músculo. Então, pega essa comida que você trouxe e joga lá para o músculo na forma de glicogênio muscular. Tem gente que tem armário pequenininho. Comenta aqui se você tem armário pequeno ou tem armário grande. E tem gente que tem armário grande. Terceiro armário, a insulina pega essa glicose e vai jogar lá no armário do fígado, na forma de glicogênio hepático, que é um monte de açúcar junto, armazenado para a gente usar quando precisa, quando está sem comida. Sobrou ainda comida, esse guarda vai fazer, fala pro fígado, fígado, ainda tem comida aqui e não tem mais lugar no armário. Não cabe no armário da célula, não cabe no armário do músculo e não cabe no armário do fígado. O que você vai fazer? O fígado então pega essa comida, processa ela, essa glicose, e vai transformar em uma outra coisa, que seria triglicerídeos. Então, triglicerídeos fica elevado por causa do excesso de insulina e porque a glicose está alta. Só que nesse processo, o HDL também cai, nessa transformação hepática. Isso vai justificar aqui o triglicerídeos alto e o HDL baixo. E para onde vai esse triglicerídeos? Vai para sua gordura. Justifica o terceiro item da síndrome metabólica, que é a cintura abdominal. Ou seja,
esse excesso de gordura que é produzido pelo excesso de glicose, o corpo vai lá e vai guardar, fazendo com que você ganhe peso, a obesidade. Principalmente essa obesidade centrípeta, que a gente chama, essa aqui da barriga, está altamente relacionada com a síndrome metabólica. Faz um teste. Olha a barriga das pessoas discretamente, tá? Se ela tem uma barriga, aquela barriga molinha, provavelmente ela não está tão ruim quanto aquelas pessoas que têm aquela barriga dura, muito dura, quer dizer que tem bastante gordura dentro lá. É comum esses pacientes que têm essa barriga muito dura, vai ter um barrigão, e se olha os braços dela, vai ser braços fininhos, porque tem pouca massa muscular. Bom, justifiquei aí a pressão, não sei se vocês estão dormindo ou não, o triglicerídeos e o HDL, e a cintura abdominal. E agora? O diabetes, de onde vem? O diabetes vem porque você se alimentando mal, você vai ter níveis de glicose sempre altos, só que, como eu falei, os armários estão tudo cheios, não tem lugar mais para pôr. Então, essa comida, por mais que o corpo consiga processar o fígado e jogar dentro do armário, da gordura, das células adiposas, não vai ter mais lugar lá. Então começa a sobrar dentro da corrente sanguínea esse açúcar também. Isso começa a surgir o diabetes. Geralmente o diabetes seria uma das etapas quase finais ali da síndrome metabólica. Pronto. Justifiquei todos os sintomas e também aí os sinais que você encontra. Qual é o processo de reversão? O processo de reversão, a gente vai tratar cada doença por doença. Ou seja, trata a pressão alta, trata o colesterol alto, triglicerídeos, HDL não tem remédio que a gente faz, trata aí a obesidade, perdendo peso, e trata ali o diabetes. Geralmente com remédio. Só que não vai dar certo. Por quê? O problema não está nessa questão da alimentação ou tudo mais. Não está numa coisa específica, está num conjunto de coisas. A base está lá nos hábitos, nos seus hábitos ruins, que geram essa inflamação crônica, esse aumento aí da glicose elevada. Isso vai gerar toda essa repercussão da resistência à insulina. Então, a gente dá remédio, funciona, mas seria como se a gente tivesse... Você está num barquinho. O remédio seria um remo a mais. Mas você não vai sair do barco que está furado. Porque o barco está furado. Então o que você tem que fazer? Tapar o buraco. Como a gente tapa o buraco? Mudando hábitos. Por isso que eu sou chato nesse assunto. Você tem que mudar hábitos para conseguir reverter esse processo de resistência à insulina. Como que a gente muda hábitos? Um por vez. Não adianta ficar mudando tudo de uma vez que vai dar errado. Quais hábitos você tem que mudar? Vamos lá. Sono. Tem que ter um sono de qualidade. Esse é o mais fácil de comentar. O ideal é 6 horas de sono. Pelo menos. E tem um sono bom. O que é um sono bom? Dormir e dormir. Não ficar acordando no meio da noite. Sono bom é importante. Porque se você tiver um sono ruim, você vai ter mais fome no outro dia e vai ser difícil você ficar resistindo à tentação de comer coisas saudáveis. Corrige seu sono. Exercício físico. Doutor, não gosto de fazer exercício físico. Mas precisa fazer exercício físico. Senão você não vai reverter essa doença. Você vai ficar tomando remédio, infelizmente, a vida inteira. E, por consequência, tomar cada vez mais remédio. Então tá. Convenceu, vou fazer exercício físico. Qual exercício físico você vai fazer? O melhor exercício físico é um conjunto de aeróbico com ganho de massa muscular. Lembra daquele armário que eu falei, do músculo? Você precisa aumentar o armário do músculo. Então precisa fazer caminhada, mas não é o melhor exercício. Tem que fazer exercício para ganho de massa muscular também. Aí entra a musculação. Pode fazer exercício em casa, mas tem que fazer algum exercício para ganhar massa muscular. Qual que é a meta? 150 ml
150 minutos por semana, ou de exercício moderado. O que é moderado? A gente está falando assim, é leve. Se você está fazendo exercício físico e está falando igual a gente está falando assim, é leve. Se você está fazendo exercício físico e fala, mas fala entrecortado, é moderado. Se você está fazendo exercício físico, mas não consegue falar, ou só é intenso. Traduzindo, caminhada é leve, caminhada na subida ou dando um trotezinho é moderada, corrida é intenso. Então, o doutor tem pouco tempo, não dá para ficar fazendo exercício físico. Então, faz 75 minutos de exercício físico intenso por semana. Então, sono, exercício físico. Devo pegar? Começa pequeno e vai aumentando para atingir essa meta. O exercício físico você tem que visar ganhar músculo, não tem que visar perder peso. Você não vai perder peso fazendo exercício físico, você vai ganhar músculo. Claro que pode perder, mas o objetivo é ganhar músculo. O terceiro é hábito alimentar. Nesse quesito, não tem jeito, tem que largar o pacotinho, tem que largar os alimentos processados, porque eles geram inflamação crônica, e essa inflamação crônica não tem como mudar, não dá para dizer que um alimento processado é saudável. É ruim porque dá essa alteração na microbiota intestinal e também ele hackeia nosso cérebro, ou seja, a gente tem um limite para o que a gente come. Senão, os animais, eles têm os limites porque comem, senão, todo isso é ver, se é ver leão aí, gordo, mas não tem, se é ver cachorro, que não come comida, ração, né? Cachorro é um mau exemplo. Mas você vê animais da natureza, tudo obeso. Por que a gente não vê isso? Porque a gente tem limite porque a gente come. Só que esses alimentos processados, eles burlam o nosso cérebro e faz com que a gente não tenha limite. Comer 1 quilo de batata. Você não vai comer 1 quilo de batata. Se der quase 1 quilo daquelas batatas, aquela que é gostosa, Pringles, você vai comer um monte. E não tem limite. Por quê? É um alimento ultraprocessado e vai hackear seu cérebro. Você vai ficar com vontade de comer. Por mais que está empanturrado ali, come muito. Porque esses alimentos foram feitos para fazer isso mesmo, com que você come. Que a indústria ganha quando você come. Arthur, quer dizer que você é contra a indústria? Não, sou a favor da indústria. Até porque se eles não fizessem isso, eles não vendiam. E as pessoas iam procurar da indústria que faz o alimento que vicia mesmo. Então, você tem que mudar conceitos. Para de comer ultraprocessados. Deixa pra de vez em quando, por aí. Aí tudo legal, tudo bem. Mas não fica comendo todo dia, não. Açúcar. Açúcar é outro tema. Mas tenta limitar seu consumo de açúcar. Arthur, açúcar é difícil tirar mesmo. Eu confesso, não é tão fácil mesmo. Mas tenta diminuir a quantidade, pelo menos. Café, tenta tirar o açúcar do café. Olha pacote, tem açúcar na coisa? Procura outra coisa. Come coisa que não tem no pacote, isso vai te ajudar. Então, sono, exercício físico, alimentação, ultraprocessados tem que cair fora. E agora, vamos cuidar das bactérias que tem no seu intestino. Alimentação rica em fibras. O que é rica em fibras? Não é você falar que se eu estou comendo um pacotinho integral, uma bolacha integral, isso é rico em fibras. Não é rico em fibras. Vai acrescentar quase nada na sua alimentação, essas fibras do biscoito integral. Fibras é verdura, é legumes, então você tem que comer bastante verduras e legumes na alimentação. Qual que é o prato ideal? 50% tem que ser legumes e verduras, 25% carboidrato e 25% proteína. Essa é a alimentação correta. Come bastante legumes e verduras porque as suas bactérias no intestino elas precisam dessas fibras. Quanto que eu recomendo? 500 a 700 gramas de legumes e verduras por dia. Para quê? Porque você vai ter alimento para essa bactéria, vai permitir que tenha menos permeabilidade do leaky gut que eu falei e vai deixar as bactérias crescerem as mais saudáveis possíveis. Probiótico.
excelente ideia usar probiótico. Geralmente eu recomendo probiótico natural, kefir, kombucha. Acho que tem uma coisa também que é coreana, chama kimchi, né? São aí alimentos fermentados que têm bactérias saudáveis. Dá um Google e procura aí. Probiótico industrializado, recomendo? Eu não recomendo porque as pessoas não corrigem nem a alimentação, quanto mais ter dinheiro para ficar comprando probiótico industrializado da indústria farmacêutica. Mas se sua alimentação já está boa, acho interessante e válido usar. Mas corrige a alimentação primeiro. 500, 700 gramas por dia, de preferência, de legumes e verduras, mas tem uma boa variedade. O que é boa variedade? Não adianta você comer 200 gramas de tomate e 300 de alface. Isso não é variedade. Variedade é o quê? Coisas diferentes. Então, 10 a 15 variedades por semana. Banana é um, cenoura é outro, cebola é outro, alface é outro, e vai juntando 15 diferentes variedades durante a semana. E o último tópico é você perder peso. Perder peso vai fazer com que você tenha menos essa gordura, o adipócito gordinho, e vai fazer com que você fique menos inflamado e vai melhorar a resistência à insulina. Então você vai ter que agir nesses 4 tópicos. Por isso que é difícil tratar. Por isso que o paciente prefere ficar tomando remédio. Porque tem que melhorar o sono, tem que parar de comer coisa ruim, tem que fazer exercício físico, tem que perder peso, no caso gordura. Por isso que aí é tão difícil cuidar do paciente que tem síndrome metabólica. Se vocês entenderam o propósito dessa live, é dar um chacoalhão mesmo em vocês para que mudem hábitos. Só a mudança de hábitos vai fazer com que vocês tomem menos remédio. Bom, é isso. Se alguém tem algum comentário ou alguma dúvida, pode deixar aqui. Eu tendo a responder depois. Pode mandar mensagem direto para mim também. Compartilhe essa live para as pessoas que merecem esse chacoalhão. Nesse quesito, eu gosto de chacoalhar mesmo as pessoas, para que elas tenham um estilo de vida mais saudável. Somente estilo de vida mais saudável vai te permitir não ter essa doença. Fechando aí, eu consegui reverter todos os meus problemas. Minha pressão agora está 10/7. Meu LDL está normal, está dando em torno de 100. Minha glicemia normalizou. Eu pesava 74, 72, né? E agora estou com 65. Doutor, você é muito magro. Não, eu tenho mais força agora do que com 74. Peso não é força, músculo é força. E estou melhor de saúde. Então, é possível também reverter. Ah, doutor, você é médico. Não, eu apliquei os mesmos princípios. Eu sou humano também. Eu tenho minhas falhas. E é muito mais fácil a gente ficar acomodado e não cuidar da saúde, mas é necessário. O primeiro chacoalhão eu já dei. Espero que com esse chacoalhão vocês mudem a saúde. Até mais. Tchau, tchau.